Os destaques desta edição. Amazonas abre 395 novas vagas de emprego em novembro, aponta Caged. Amazonas lidera ranking nacional de cumprimento das exigências do Bolsa Família. Manaus poderá ter o fim de ano mais chuvoso da história. Baixa no governo. Ronaldo Nogueira se demite do Ministério do Trabalho. Em carta a Temer, governadores do Nordeste protestam contra a ameaça de Marum por apoio à reforma da Previdência. Nova regra. Raquel Dodge vai ao STF contra o indulto de Natal de Temer. Barcos fantasmas da Coreia do Norte aparecem no litoral do Japão. Quinta-feira de terror no Afeganistão. Explosões em centro cultural deixam dezenas de mortos e feridos em Cabul. Em acerto de contas, homem executado com 3 tiros no bairro de Petrópolis. Corpo de homem enrolado em lençol é encontrado próximo a cemitério indígena. Bandidos colocam arma na cabeça de criança de 2 anos durante assalto no Grande Vitória. É o Jornal da Manhã que está começando. 5h48. Emissoras que integram a maior rede de notícias do Amazonas. Panorama FM Itacoatiara. Alternativa Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Altazes FM e Altazes. Palmeira FM, Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM, Canutama. Anamã FM e Anamã. Maraã FM, Maraã. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM, Urucará. Comunitária em Urucurituba. Independência de Maués. Açaí FM, Codajás. Urucurituba FM, Urucurituba. Banho e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM, Novo Aripuanã. Iranduba.net. Gospel 7, Manacapuru. Web Rádio Circuito FM, Altazes. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura. A máxima de hoje não deve ultrapassar os 31 graus Celsius. O Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de chover até 30 milímetros. Manaus já acumula mais de 400 milímetros de chuva desde o início deste mês. A umidade do ar está em 94%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Quinta-feira, 28 de dezembro. Dia dos Santos Inocentes. É uma homenagem às crianças vítimas do massacre ordenado por Herodes, segundo São Mateus. Por isso comemoramos hoje o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Também é o Dia da Marinha Mercante e o Dia do Salva-Vidas. Chegamos aos 362 dias do ano e faltam 3 para terminar 2017. O Rio Negro subiu mais 9 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 20 metros e 16 centímetros. Com um grande fluxo de passageiros pelas festas de fim de ano, o aeroporto Eduardo Gomes opera sem restrições para pousos e decolagens. Datas e fatos. Registros da história. 1882. Fundação da cidade de Rio Branco, capital do Acre. 1895, os irmãos Lumière inventam o cinematógrafo que deu origem ao cinema atual. 1908, na Itália, um terremoto de magnitude 7,5 na escala de Richter deixou cerca de 300 mil mortos. 1989, o Brasil bate o recorde negativo de inflação na sua história, qual chegou a 1.764,86% ao ano. 1992, o presidente brasileiro Fernando Collor de Mello tem seu impeachment oficializado pela Câmara dos Deputados e é condenado à perda de seus direitos políticos até o ano 2000. Hoje ele é senador. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Para garantir a segurança dos usuários que utilizarão o transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros durante as festas de fim de ano, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos concedidos à ASAM irá intensificar até o dia 6 de janeiro a fiscalização do serviço oferecido pelas empresas de ônibus rodoviários e sob a modalidade de apretamento. O combate ao transporte irregular e o serviço de lotação praticado por veículos particulares são alguns dos objetivos da ação, que já possui mapeado um grande número de denúncias e irá apertar o cerco contra a clandestinidade. No mesmo período do ano passado, mais de 20 mil pessoas transitaram entre os municípios da região metropolitana de Manaus em ônibus regulares ou com veículos fretados. A frota rodoviária intermunicipal possui 120 ônibus que operam pelas empresas Aruanã,
Master, Eucatur, Entran e Expresso Transamazônica, e atendem a 17 linhas regulares com horários entre 5 e 23 horas a partir da rodoviária Oscar Angelinha em Manaus. Nas abordagens serão conferidos a lotação dos veículos, condições de armazenamento de bagagens, uso de cinto de segurança por todos os passageiros e o cumprimento de horários e gratuidade de bilhetes obrigatórios por lei. As barreiras da Arsan, localizadas no início das rodovias BR-174 e a M10 e na ponte Jornalista Felipe Dal, a ponte Rio Negro, permitem que ônibus, vans, táxis e micro-ônibus sejam fiscalizados tanto na ida quanto na volta à capital, garantindo assim a segurança dos passageiros. Os táxis que operam o serviço de fretamento intermunicipal devem estar cadastrados na Arsan até o dia 30 de janeiro de 2018. Fiscalizações volantes também serão realizadas nos pontos de partida dos municípios de maior fluxo. Alberto Peregrini traz informações das ruas da cidade. Bom dia, Peregrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, nós que também passamos na ponte Rio Negro, a ponte agora Jornalista Felipe Dal, praticamente todos os dias, Paulo, notamos aí o trabalho da Arsan, que vem fazendo um trabalho muito bonito realmente, Paulo, tanto de um lado quanto do outro da ponte. Só tem polícia de um lado, a Arsan trabalha dos dois lados da ponte, principalmente de quem vai daqui para lá, Paulo, e tem coibido muita coisa, né? Vem as pessoas até mesmo do trânsito, depois da saída do Batran de lá, temem ali aquela barreira da Arsan que vem fazendo uma fiscalização muito bonita naquela área. Peregrini, a meteorologia através do clima-tempo está prevendo até 30 milímetros de chuva, está prevendo. E como é que está o tempo na região onde você está? Rapaz, Paulo, muito nublado, já choveu, ainda há pouco serenou, a pista está completamente molhada e ameaça de chuva para qualquer momento. Eu falo da zona leste da cidade, agora há pouco viemos da zona norte, por ocasião em que estávamos no Instituto Médico Legal, agora na chegada aqui do Pronto Socorro João Lúcio, essas duas zonas da cidade, as duas maiores, Paulo, com o tempo muito nublado e com todo mundo já esperando, muita gente indo para as paradas de ônibus com a sombrinha ou o guarda-chuva na mão, Paulo. É bom se prevenir. A meteorologia está prevendo até 30 milímetros de chuva e já choveu mais de 400 milímetros esse mês de dezembro, Alberto Peregrini. E pelo visto vem muito mais, né, Paulo? Pelo menos para hoje a gente já tem a meteorologia, estava prestando bem atenção no seu boletim meteorológico de agora há pouco, e a população já começa, como eu te falei, já a usar aquele guarda-chuva, outros já que moram em áreas mais perigosas também já começam a se precaver, porque a ameaça de chuva está aí, né, Paulo? 5h55. Peregrini, os bandidos colocaram uma arma na cabeça de criança de 2 anos. Onde aconteceu isso e como foi que isso aconteceu? Muito bem, Paulo, era aproximadamente 19h05 à noite de ontem, na rua Leopoldina, no bairro Grande Vitória, nas proximidades da Igreja Católica. Os bandidos e uma moto, inclusive a vítima anotou o número da placa da moto e já entregou à polícia. E, Paulo, eles colocaram, né, o celular, logo que chegaram, foram logo pegando o filho da vítima e colocaram arma na cabeça de uma criança de 2 anos de idade. Eles levaram o celular, ameaçaram, apontaram a arma para todo mundo que estavam perto, lá na hora do assalto, e fugiram em uma moto. Os dois estavam usando camisa preta numa moto vermelha, e a placa, a polícia já está em poder, já tem o número, né, Paulo? E deve aí fazer com certeza a apreensão desses bandidos. Aliás, Paulo, o bairro Grande Vitória é um dos bairros onde a bandidagem tem levado vantagem. Praticamente todos os dias tem assalto, e uma morte já aconteceu aí na última segunda-feira. Nós noticiamos aqui o bairro Grande Vitória, na área da rua Leopoldina, Uberlândia, em torno ali da Igreja Católica. O negócio não está fácil. Um homem foi morto e enrolado em um lençol e já estava perto do cemitério, né, Peregrini? Próximo ao cemitério indígena, bairro Nova Cidade. Ele estava, né, com o corpo enrolado em um lençol azul claro, o corpo com várias marcas de tiro, foi encontrado, Paulo Guerra, já em avançado estado de decomposição. Alberto Peregrini, um homem foi executado no bairro de Petrópolis em improvável acerto de contas. Misterioso ainda esse crime, Paulo. Em um possível acerto de contas, o homem que ainda não foi identificado, o assassino também não foi identificado, e nem mesmo se sabe o porquê
que ele foi assassinado. Entretanto, as características do crime apontam para uma primeira linha de investigação como um acerto de contas. Aqui, próximo ao porto de Manaus, um homem bebeu meia garrafa de cachaça após ser abandonado pela mulher. Pellegrini, como é que está o estado dele no pronto-socorro? Tranquilo, Paulo, esse cara estava caindo, se arrastando pelo asfalto, um homem que outrora, até pouco tempo, era um homem trabalhador, honesto, chegava em casa, trazia sempre presentinho, chocolate, por seu amor, aquela coisa, só, Paulo, que ela se vestiu e se disfarçou pelo espírito da mentira, né, Paulo? Ela se despiu da virtude e se vestiu no espírito da mentira e acabou enganando o próprio marido. Ele não aguentou, começou a beber por 3 dias e acabou sendo levado a um pronto-socorro depois de estar todo cheio de marcas de raladura pelo corpo. Foi atendido no pronto-socorro e posteriormente liberado. E a legítima esposa, como é que ficou no caso, Pellegrini? Paulo, a amada dele continua nos braços de um belo rapaz. Um homem de aproximadamente 1,80 m, musculoso, da perna grossa, porque as mulheres hoje em dia reparam logo na batata do homem. Se ele tiver a batata grossa, aí tem valor. Eu pensei que fosse a bolsa do cara, mas tudo bem, Pellegrini, um bom trabalho para ti, até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações, Paulo Guerra, e tem muita gente também que se vale de um carro importado, principalmente carro da cor escura. Todo homem que tem um carro preto, todo cuidado é pouco. É contigo, Paulo Guerra. Ainda bem que o meu é vermelho. 5h59 em Manaus, que tem tempo instável, Pellegrini, e a temperatura é de 24 graus. Serviço de som que integra a maior rede de notícias do estado. Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivã, em Beruri. Show dos bairros Altazes. Voz Web Rádio, em Maués. Voz da Esperança, Cajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portão Inhamundá, Web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Voz Amiga, Lago do Libão. Cultura no repartimento do Tuiué. De Bom, em Iranduba. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. E Voz da Liberdade, em Boa Vista do Ramos. Detran vai intensificar a fiscalização em Iranduba para combater acidentes motivados por embriaguez ao volante. A reportagem é de J. Rai. Excesso de velocidade associado à embriaguez ao volante resultou em várias mortes durante o ano de 2017 nas rodovias próximas e também aqui na cidade de Iranduba. O combate a essa combinação mortífera entre álcool e direção é a principal meta do Departamento Estadual de Trânsito para 2018. Segundo a representante do Detran no município, Fabiana Viana, que se reuniu recentemente com o diretor estadual do órgão, Vinícius Diniz, a situação é preocupante e requer uma ação urgente e rigorosa. Temos um índice alto de acidente e a gente vai bater em cima disso aí junto com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Uma fiscalização severa no Iranduba, vamos ter umas operações aqui dentro do Detran rigorosa mesmo. Fabiana Viana também anunciou a aquisição de 2 computadores para agilizar os atendimentos nos guichês do Detran em Iranduba, que hoje contam apenas com um equipamento. A representante informou ainda que a partir de fevereiro vindouro, outros 14 computadores serão instalados no órgão para que os candidatos à Carteira Nacional de Habilitação possam fazer a prova de legislação online. Fabiana Viana também fez um apelo aos proprietários de veículos, principalmente os que ainda não têm placas de Iranduba. As portas do Detran estão abertas para quem quiser regularizar todos os carros, as motos, e também peço, a colaboração de todos aqui de Iranduba, que possamos fazer essas transferências de carros que são daqui do município para cá, para o município, mesmo por causa do incentivo que temos aqui, Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6h05 em Manaus, temos informações com Hélio Ramos. Bom dia, Hélio. Bom dia, Paulo. Bom dia, Eduardo Silva, amigo da Difusora. É o município de Irunepé, Paulo, cidade de polo aqui da região sudoeste do estado, na Vale do Juruá. 2015, o lixão do município teve um fim. A área foi toda revitalizada, limpa, aterrada, usando uma patrulha mecânica de máquinas pesadas. A prefeitura da época resolveu o problema. Bem ao lado do lixão existe um matadouro de gado e um bairro inteiro.
Agora, em 2017, o lixão reapareceu. A prefeitura jogou lixo no local, só jogando e nada mais. O novo grande lixão tomou conta de toda esta área, cercou o abatedouro de gado e as casas com as pessoas. As imagens estão conosco, leva a informação ao Ministério Público. A carne bovina, que vai para a mesa da população, sai praticamente do lixão, Paulo. E os seres humanos estão morando no lixo, praticamente falando no sentido real. Agora, no município de Carauari, 2016, um aterro sanitário controlado no município se transformou no lixão a céu aberto, à beira da estrada do Riozinho. Ficou conhecido como Urubuzal. Agora, em 2017, a prefeitura saneou toda a área, que voltou a ser um aterro sanitário. A prefeitura está urbanizando o local, virou um depósito de lixo controlado, como eu já falei, e a área não existe mais nessa área. Duas versões, Paulo. Uma que o lixão se transformou no aterro sanitário e que o aterro sanitário se transformou no lixão. Chove muito na região, diariamente choveu toda a madrugada, agora pela manhã, um tempo nublado, previsão de chuva, pancada de chuva em todas as cidades da região durante todo o dia, o inverno intenso. Muita água aí no Rio Juruá já está trazendo preocupação para a Defesa Civil do estado do Amazonas. Volta Manaus, Hélio Ramos ao vivo, informação da região sudoeste do Amazonas para o Jornal da Manhã Difusora. Bom dia, Paulo. Bom dia, Hélio, muito obrigado pelas informações. 6h07 em Manaus. E Manaus já registrou acumulado de 411 milímetros de chuvas de 1º desse mês até hoje. O número representa que a cidade poderá ter o 2º dezembro mais chuvoso em 56 anos. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, este já é o 3º dezembro mais chuvoso desde o ano de 2007. O acumulado até o dia 25 é superado pelo dezembro de 2016 com 518,8 milímetros. De 2008, que acumulou 458,1 milímetros, e pelo fim do ano de 1988, que teve um total de 412,1 milímetros de chuva. O Festival Afro-Amazônico de Iemanjá 2017 será realizado de 29 de dezembro, amanhã, a 1º de janeiro, na Praia da Ponta Negra. Uma área exclusiva da praia será destinada ao evento religioso. Segundo a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus Cult, as atividades iniciarão às 14 horas de sexta-feira com o encontro dos movimentos de negritude, cultura, meio ambiente, saúde e direitos humanos da população negra do Amazonas. O encontro será na tenda da coordenação do Festival Afro-Amazônico de Iemanjá, próximo ao Clube de Remo. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. O governo do estado, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, FPS, realizou na manhã de ontem a entrega de um caminhão-baú com capacidade para 8,5 toneladas da Cooperativa de Fruticultura dos Agricultores do município de Manacapuru, Copfama. A solenidade de entrega foi realizada na sede da cooperativa, situada na Avenida João 23, no centro da cidade, e contou com a presença da presidente de honra do FPS, Mônica Mendes, que falou da prioridade do setor primário para o governo do estado. Exatamente. O governador amazonino Mendes já nos determinou que o setor primário terá prioridade no governo dele. Então, nós estamos aqui hoje fazendo a entrega desse caminhão que vai atender a Cooperativa de Fruticultura dos Agricultores do município de Manacapuru, e também nós gostaríamos muito de colocar aqui para as outras cooperativas e as associações também, que nós estamos já lançando o edital de número 3 para que novas associações, novas cooperativas se habilitem. O governador aumentou esse repasse, nós estamos disponibilizando 6 milhões de reais para que exatamente mais cooperativas, mais associações se habilitem para que possam desenvolver melhor o seu trabalho. Mônica Mendes falou ainda que o prazo para que as associações e cooperativas apresentem seus projetos é até o dia 19 de janeiro. O prefeito Beto D'Angelo, que também participou do evento, falou da importância da parceria com o governo do estado. Sim, José, hoje o nosso setor ele é muito promissor, o setor primário, e essa forma de buscar essas parcerias junto ao governo do estado é muito importante. É nessa direção que eu vejo a nossa economia do município de Manacapuru, por uma vez que a mesma se encontra fragmentada. Hoje a gente não tem um modelo econômico fixo, hoje vivemos uma cidade dos contra-cheques. Se o estado atrasa os pagamentos, o fornecedor complica o município. Se o município atrasa o pagamento dos fornecedores e dos servidores, complica o comércio. Então, quer dizer, nós temos que
tirar essa dependência e criarmos um modelo próprio, um modelo que aqui, Manacapuru, tem todo o potencial, é uma várzea produtiva, é uma terra firme que está em expansão. Esse ano nós melhoramos jamais para dar acesso, para retirada dessa produção e mecanizamos terras. Isso quer dizer o quê? Que vai melhorar a produção em qualidade e em quantidade, produzir mais e produzir bem. Manacapuru vai ter um modelo econômico sim, e nós vamos implantar nesses 4 anos, trazendo progresso para o nosso município. O evento contou ainda com a presença do deputado Gilson Neto do PSD e outras autoridades do setor primário. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg Deg. 6:11. A chegada do Ano Novo vai ser festejada em vários pontos da cidade. Com o apoio do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, alguns bairros realizarão festas de Réveillon com atrações locais e nacionais, como no Viver Melhor 2, na Zona Norte, onde a programação começará às 20 horas com shows das bandas Meu Xodó, Forró, Já Quero, Toinho Forró Show, Cedo Samba e Rogerinho da Bahia. O ponto alto da noite, que terá transmissão da Rádio Difusora, ficará por conta da apresentação do Príncipe do Brega do Pará, Vanderlei Andrade. O show da virada na Zona Leste está concorrido. No bairro da Colônia Antônio Aleixo, as comemorações começarão às 19 horas, contando com shows das bandas Forró Gaiato, Impacto, Unção de Glória e do cantor Rogerinho da Bahia. Na Cidade de Deus, na mesma região, a festa começará mais cedo, às 18 horas, com apresentações do Meu Xodó, Shot Real e Carlinhos do Boi. Já o Réveillon do bairro do Crespo, na Zona Sul, terá atração nacional. O cantor Neguinho da Beija-Flor, além de Éder Rocha e banda MC Picolé e Forró Jaquera, que completa as atrações da noite, que começará às 20 horas e terá queima de fogos de artifício. 6:13 em Manaus. O comércio no centro de Manaus e em shoppings da capital vai funcionar em horário diferenciado para o Réveillon nos dias 31 e 1º de janeiro. Os horários foram confirmados pela Federação do Comércio do Estado do Amazonas, a FEComércio. De forma facultativa, o comércio da região central pode funcionar de 8 às 15 horas. Os shoppings no dia 31 estarão abertos só até às 18 horas. Os bancos têm expediente hoje, só reabrem na terça-feira, dia 2 de janeiro. Amanhã, trabalho interno nas instituições bancárias. 6:13. A primeira etapa, 600 metros da ligação viária Luiz Antoni, no centro de Manaus, está com quase 90% das obras concluídas e o trabalho segue em ritmo acelerado para que a via seja entregue no primeiro semestre do ano que vem. O calçamento ao longo da via e a pavimentação com 2 camadas de asfalto já estão prontos, bem como o encaixe da via com as ruas adjacentes do bairro Presidente Vargas, na Zona Sul de Manaus. A ciclovia, a jardinagem, o guarda-corpo, apoio lateral e rede de esgoto também foram concluídos. Os postes de eletricidade com luzes de LED já estão instalados. A entrada será pela Avenida Caco Caminha e a saída será pela Rua Luiz Antoni, no centro de Manaus. A definição do tráfego está sendo ajustada com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, o Manaus Trans. O Comando-Geral da Polícia Militar do Amazonas homenageia nesta quinta-feira policiais militares do antigo Regimento Militar do Estado, reconhecidos pela Corporação Militar como heróis de Canudos, os quais entre os anos de 1896 e 1897 lutaram ao lado de soldados do Exército no sertão da Bahia. A homenagem é uma das tradições na agenda anual da Polícia Militar, que fará na ocasião a entrega de condecorações e honrarias aos policiais militares amazonenses que se destacaram em suas atividades funcionais, serviços operacionais e administrativos no decorrer do ano, bem como agraciará com a medalha Cândido Mariano e o diploma de honra ao mérito as autoridades civis e militares que contribuíram para o engrandecimento da instituição. O secretário de Estado da Educação e Qualidade do Ensino, Lourenço Braga, instituiu um grupo de trabalho para analisar a legalidade de procedimentos em processos de reconhecimento de dívidas herdadas das gestões anteriores até setembro de 2017. Essa comissão será formada pelo secretário executivo de gestão, advogado Genésio Vitalino da Silva Neto, por 2 procuradores da Procuradoria-Geral do Estado e 2 técnicos da Controladoria-Geral do Estado. A regulamentação do serviço de transporte aquaviário de passageiros e cargas em âmbito intermunicipal foi pauta da reunião desta quarta-feira na sede da agência
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, a ASAM. Participaram dirigentes da Agência Nacional de Transporte Aquaviário, ANTAC, do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Estado do Amazonas, Sindama, e da ASAM. A iniciativa de consultar o órgão regulador estadual partiu da Agência Nacional, que pretende concretizar um acordo de cooperação técnica para desenvolver os estudos necessários para a regulação desse setor. Segundo a gerente de autorização da ANTAC, Auxiliadora Borges, a Amazônia Legal possui mais de 10 milhões de passageiros e a falta de ordenação do serviço de transporte aquaviário acarreta uma série de prejuízos, principalmente legais, aos prestadores de serviços e aos usuários. O ex-governador José Melo deixou o Centro de Detenção Provisória Masculino 2, o CDPM, no início da manhã de ontem. Uma nova decisão da Justiça anulou a determinação do dia anterior que havia prorrogado a prisão temporária do ex-governador. O ex-secretário de Estado de Fazenda, Afonso Lobo, e o ex-secretário de Saúde, Wilson Alecrim, também ganharam liberdade. O Amazonas fechou o mês de novembro com 395 novas vagas de emprego, segundo números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta quarta-feira. Foram 9.533 admissões contra 9.138 demissões no mês passado. Com relação aos últimos 12 meses, houve redução de 2.521 postos de trabalho. O Amazonas está na liderança do Brasil no cumprimento das exigências do Bolsa Família relacionados à saúde. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde, que acompanha o desempenho de todos os municípios e está certificando os que alcançam a meta estadual. Os municípios têm até domingo, dia 31, para enviar as informações ao Ministério da Saúde. Caso as exigências previstas não sejam cumpridas, o benefício pode ser cancelado, bloqueado ou suspenso. Até o momento, 37 municípios já alcançaram a meta do estado de acompanhar 80,5% das famílias que recebem o benefício. Entre estes, 4 acompanham 100% das famílias: Careiro da Várzea, Alvarães, Guajará e Uarini. Cada município possui sua meta pré-estabelecida. O sistema é online, então trabalhamos com um desafio que é o difícil acesso à internet no interior do estado. Além disso, os municípios também têm dificuldade de contato com algumas comunidades na zona rural. Mesmo assim, estamos tendo bons resultados, explicou a coordenadora estadual de alimentação e nutrição da Suzan, Joselina Castro. A Suzan é responsável por um monitoramento semanal e apoio técnico aos municípios. Os municípios que já alcançaram a meta estadual são Atalaia do Norte, Boa Vista do Ramos, Canutama, Careiro da Várzea, Coari, Envira, Humaitá e Pixuna, Iranduba, Manacapuru, Maraã, Tabatinga, Tapauá, Alvarães, Guajará, Uarini, Tonantins, Anamã, São Sebastião do Atumã, Amaturá, Barreirinha, Urucará, Nova Olinda do Norte, Silves, Parintins, Careiro, Lábrea, Itapiranga, Anuri, Apuí, Pauini, Manicoré, Tefé, São Paulo de Olivença, Jutaí e também Inhamundá. Manaus tem tempo instável, temperatura de 24 graus, a previsão da meteorologia é de 30 milímetros de precipitação pluviométrica e diz que essa probabilidade é de 90%. Polícia. 3 homens invadiram a casa do prefeito de Capiranga e renderam 4 pessoas que estavam no local. Foi ontem de madrugada, um suspeito foi preso. Ele levou joias e 35 mil reais que foram recuperados. Os ladrões arrombaram o portão da garagem e tiveram acesso à parte interna da casa. Depois eles arrombaram ainda uma janela do quarto e a porta da cozinha. Antônio Lima, prefeito da cidade, disse que os suspeitos exigiam dinheiro. Segundo ele, os assaltantes reviraram toda a casa em busca de dinheiro e joias. A mulher do prefeito conseguiu ligar para uma amiga que avisou a polícia militar, que chegou com os ladrões ainda dentro da casa. Quando a polícia chegou ao local, os ladrões ainda estavam dentro da residência. Houve troca de tiros e 2 assaltantes fugiram pelos fundos da casa. A polícia conseguiu prender um dos suspeitos, de 20 anos. Com ele, a polícia disse ter recuperado os 35 mil reais em dinheiro e 65 peças de joias. Alberto Peregrini traz as notícias da noite e madrugada. Muito bem, Paulo Guerreiro, vamos começar com as notícias do pronto-socorro Platão Araújo, localizado na zona leste da cidade. O homem deu entrada com uma perfuração por faca por volta de 19 horas e 30 minutos, era noite de ontem. Paulo Guerra, também no Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. 2 homens brigaram por um motivo ainda desconhecido, um deles
deu-lhe uma paulada em seu oponente, que ele ficou se batendo no chão. Foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde foi muito bem atendido e não corre risco de morte. Pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. Uma mulher deu entrada vítima de agressão física. As primeiras informações dão conta de que ela estava brigando com uma outra mulher. Não se sabe ainda o motivo da briga. O fato é que uma delas deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, foi atendida, passou por exames e posteriormente foi liberada. Todos que procuram o pronto-socorro João Lúcio também são muito bem atendidos, assim como no pronto-socorro 28 de agosto. Como é bom ir buscar informação no pronto-socorro 28 de agosto. Valesca Martins, assessora de comunicação, facilita muito o trabalho da imprensa e também de pacientes que buscam por informação naquela unidade de saúde, que recebeu ontem uma pessoa vítima de acidente de trânsito. Um acidente de trânsito, uma pessoa foi atropelada e não corre mais risco de morte. A Valesca Martins também me disse que o plantão foi considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada no pronto-socorro 28 de agosto. Tranquilidade é algo que não se conhece mais no bairro Grande Vitória. Na segunda-feira, um homem foi assassinado. Diversos assaltos, dezenas de assaltos todos os dias estão acontecendo no bairro Grande Vitória, principalmente no entorno da Igreja Católica. Ruas como Curitiba, Maringá, Leopoldina e também a rua Uberlândia, registros de assalto também são registrados praticamente todos os dias. E ontem à noite um absurdo aconteceu. Por volta de 19h05, uma jovem mãe estava saindo de casa com a bicicleta do filho quando passou uma moto com dois homens, uma moto vermelha, que a placa foi identificada e será entregue à polícia no dia de hoje, na ocasião que será feito o boletim de ocorrência. Na hora do assalto, o bandido colocou a arma encostada na cabeça da criança. Uma criança de 2 anos de idade foi ameaçada de morte pelos bandidos caso a mãe não tivesse o celular. Se a mãe não tivesse um celular naquele momento, uma tragédia poderia ter acontecido. E as autoridades policiais precisam tomar uma providência urgente. Secretário de Segurança, comandante-geral da Polícia Militar, o bairro Grande Vitória é um dos bairros mais violentos da cidade. Uma vergonha para a segurança pública é o que vem acontecendo na área do bairro Grande Vitória, principalmente nas proximidades da Igreja Católica. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Policiais da 4ª SICOM realizaram um grande trabalho à noite de ontem e recuperaram um veículo que havia sido roubado. Trata-se de uma motocicleta. Essa motocicleta de 125 cilindradas foi recuperada na área da Zona Leste da cidade e foi um trabalho grande, um trabalho muito bom dos policiais da 4ª SICOM. Grande trabalho vem realizando os profissionais da 4ª SICOM. Polícia Militar, através da 12ª SICOM, detém dupla por roubo na zona Centro-Sul. A apresentação também foi no 12º DIP. A Polícia Militar, através da 18ª SICOM, localiza veículo roubado e já foi inclusive devolvido ao seu respectivo dono. A Polícia Militar, através da 18ª SICOM, apreende menor de idade com arma de fogo dentro do ônibus coletivo da Zona Norte. Ele foi levado ao DEAI. Ele tem apenas 16 anos de idade. Ainda de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Polícia Militar montando barreiras aí, principalmente na área do conjunto Viver Melhor. Passamos por lá ontem, tem câmera de monitoramento.
movimentação policial das mais intensas para aquele local, que é um local onde tem muita incidência de crime. Agora também tem o CCI na área, tem câmera, tem monitoramento, e a criminalidade deve diminuir e muito no conjunto Viver Melhor, aquele lá da Barreira, na zona norte da cidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, encontro macabro. Ontem, aproximadamente 8 horas da manhã, um corpo foi encontrado ali na ponte que liga os bairros de São Raimundo e Bariri, ali Compensa e Bariri, naquela ponte ali nas proximidades do Bariri. Na ocasião, o programa do Garotinho Valdir Corrêa já informara, debaixo de muita chuva, esse corpo foi encontrado. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Manaustrães estiveram no local, Manaustrães fazendo o desvio de trânsito, orientando, mas ainda assim um grande congestionamento deu-se no local, e as primeiras informações dão conta de que o corpo que fora encontrado é de um homem que caiu em um igarapé no bairro da Compensa há 3 dias atrás e boiou ontem embaixo da ponte, na ponte do Bariri. Morte no cemitério indígena. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O corpo de um homem foi encontrado nas proximidades do cemitério indígena, localizado no bairro Nova Cidade, nas proximidades ali da Avenida Nepal. O homem estava enrolado em um lençol e com marcas de tiros pelo corpo. O corpo foi encontrado por volta de 18 horas e 30 minutos, era noite de ontem, debaixo de muita chuva. O odor estava fedendo e as pessoas ligaram para a polícia, que foi até o local, localizaram o corpo. O Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo e até debaixo de chuva. O Departamento de Perícia Técnica Científica esteve no local ao comando do Dr. Jefferson Mendes, nosso Departamento de Perícia Técnica Científica, considerado um dos melhores do Brasil. Morte no bairro de Petrópolis. A rua Carpinteiro Pérez foi palco de morte à noite de ontem. Um homem até o momento não identificado foi barbaramente, brutalmente assassinado com 1, 2, 3, 5 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu. O crime aconteceu, repito, no bairro de Petrópolis. E as primeiras informações dão conta de que o crime pode ter a ver com acerto de contas. Quem deve traficante, o SPC, é o cemitério. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 22 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. E vamos começar com a Quina, que saiu para um apostador de São Paulo, que vai receber nesse final de ano R$2.098.933 e de quebra 13 centavos. A quadra teve 89 ganhadores com premiação de R$4.769,60. Para quem fez o terno, R$7.229,88,30. O Duque teve 165.328 ganhadores. O prêmio R$2,12. Neste concurso, 4.566, as dezenas sorteadas foram estas: 02, 13, 16, 42, 67. Agora vamos ao Loto Fácil. Ontem teve Loto Fácil de novo. Foi no concurso 1604, que saiu para 2 apostadores, um de Guarulhos, em São Paulo, e outro de Salvador, lá na Bahia. Cada um vai receber R$714.035.
R$1,91. 14 acertos, foram 189 ganhadores, o prêmio R$2.234,91. As dezenas sorteadas da Loto Fácil no concurso 1604 foram estas: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 19, 21 22 e 24. 6h35. Esportes. A presença mais esperada para o Jogo das Estrelas de 2017 ontem à noite, evento realizado anualmente por Zico, Adriano deixou a apreensiva torcida ao não aparecer na hora marcada para a partida. O Imperador chegou atrasado, entrou no decorrer do primeiro tempo e levou os torcedores que compareceram ao Maracanã, em sua maioria rubro-negros, ao delírio. Fez um gol, carimbou 2 bolas na trave e ajudou o time vermelho do Galinho a vencer por 7-4 o time branco. No intervalo, o ex-atacante do Flamengo admitiu que ainda não está em forma e reafirmou o desejo de voltar aos gramados. O Vasco analisa a contratação do atacante Jonathan Cristaldo do Vélez. O argentino foi oferecido à diretoria, que aguarda um relatório do técnico Zé Ricardo sobre o jogador para decidir se avança ou não no negócio. A prioridade, porém, segue sendo Chiesa. Não há possibilidade de os 2 atacantes serem contratados. O Fluminense trabalha para evitar que os problemas de 2017, atrasos salariais e necessidade de vendas se repitam em 2018. Para isso, o Comitê de Gestão do Futebol Tricolor prepara uma reestruturação do elenco profissional. O foco principal é reduzir a folha salarial para que ela caiba dentro do orçamento destinado ao futebol. O elenco tricolor se representa no próximo dia 3 de janeiro. Os exames início da pré-temporada serão no Rio. A viagem para os Estados Unidos, palco do torneio da Flórida, está marcado para o dia 9 de janeiro. O ano termina assim para o Flamengo. 2 vices, frustração e título carioca invicto. A retrospectiva de 2017 do Flamengo. Apesar do título estadual, derrota nas decisões de Copa do Brasil e Sul-Americana deixa um gosto amargo no fim da temporada. Libertadores deixou ferida aberta no ano. O vice-primeiro-ministro russo e titular da pasta dos esportes, Vitaly Mutko, anunciou nesta quarta-feira sua saída à presidência do comitê organizador da Copa do Mundo de 2018. A decisão foi anunciada 2 dias depois de ele suspender por 6 meses suas funções como presidente da Federação Russa de Futebol. Mutko tomou as decisões com o objetivo de concentrar-se em sua defesa contra o banimento dos Jogos Olímpicos, anunciado no início do mês, por seu papel no escândalo de doping institucionalizado que afeta a Rússia nos últimos anos. A Bovespa realiza hoje o último pregão do ano. E o Banco Central divulga daqui a pouco a nota de política fiscal de novembro com dados do resultado fiscal do setor público consolidado, e a FGV divulga a IGPM de dezembro. Termina nesta quinta-feira o prazo para saque do abono salarial no base 2015 pelos trabalhadores. Até o fim de novembro, 1,4 milhão de brasileiros com direito ao benefício ainda não tinham sacado o dinheiro. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, não haverá prorrogação do prazo. Quem trabalhou na iniciativa privada em 2015 pode retirar o dinheiro em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou em uma casa lotérica. Servidores públicos devem procurar o Banco do Brasil. Cada trabalhador recebe valor proporcional ao número de meses trabalhados formalmente naquele ano. As agências bancárias estarão fechadas amanhã, dia 29, ao público, e funcionarão apenas para serviços internos, informa a Federação Brasileira de Bancos, Febraban. Elas voltarão a funcionar na próxima terça-feira, dia 2. Hoje funcionam normalmente. A Febraban lembra que as contas de consumo, água, luz, telefone e TV a cabo, bem como os carnês que estiverem com vencimento nas datas em que as agências estiverem fechadas, poderão ser pagos no primeiro dia útil depois do feriado, sem incidência de multa por atraso. A entidade lembra ainda que os tributos já vêm com data ajustada em relação ao calendário de feriados federais, estaduais e municipais. Os clientes podem utilizar os caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking, banco por telefone e correspondentes, como casas lotéricas, agência dos Correios, rede de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados para fazer essas operações. O saldo de empregos formais no Brasil em novembro ficou negativo, com redução de 12.292 vagas. Em relação a outubro, houve redução de 0,03%, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED.
Caged, divulgado pelo Ministério do Trabalho. Os dados já consideram as novas formas de contratação estabelecidas na reforma trabalhista. O mês de novembro registrou um aumento de 5,7% no número de passageiros em voos domésticos, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados ontem pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. De acordo com a agência, foram transportados 7,6 milhões de passageiros em voos domésticos. A oferta de vagas nos voos também registrou crescimento de 3,3%, a quinta alta consecutiva do indicador. Nos 11 primeiros meses do ano, a demanda acumulou alta de 3,0% e a oferta apresentou crescimento acumulado de 1,2%. 6h44. O presidente Michel Temer sancionou ontem a lei que cria a Agência Nacional de Mineração. A nova agência substitui o Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, na regulação e fiscalização do setor de mineração. Os estudantes inscritos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes ENAD deste ano que não compareceram à prova podem solicitar a dispensa até o dia 31 de janeiro de 2018. Entre os critérios para a liberação do exame estão acidentes, assalto, casamento, luto, acompanhamento de cônjuge, problemas de saúde, licença maternidade e paternidade ou exercício de atividade profissional no dia da prova, que foi aplicada em 26 de novembro para 451.517 estudantes. O ministro da Cultura do Peru, Salvador del Solar, anunciou sua renúncia ao cargo nesta quarta-feira, na esteira dos protestos pelo indulto concedido pelo presidente Pedro Pablo Kuczynski ao ex-presidente Alberto Fujimori. Pelo Twitter, del Solar informou que entregou o cargo e agradeceu a Kuczynski por ter dado a oportunidade de servir ao país. Nas últimas horas, o também ator e diretor tinha recebido inumeráveis pedidos de ativistas de direitos humanos e artistas para que deixasse o governo para ser coerente com sua defesa dos valores democráticos e de justiça. Além da renúncia do ministro da Cultura, outras pessoas ligadas ao governo deixaram seus cargos ou passaram para a oposição nas últimas horas. Um jatinho particular bateu em um pequeno prédio após ser empurrado para fora da pista do Aeroporto Internacional de Malta, arquipélago europeu localizado no mar Mediterrâneo, nesta quarta-feira. Segundo a agência Reuters, a mídia local declarou que funcionários do aeroporto estiveram no local para investigar o acidente e acreditam que fortes rajadas de vento empurraram a aeronave, que atravessou a grade de contenção e bateu. 6h46 em Manaus. A cidade de Erie, na Pensilvânia, teve sua paisagem modificada nos últimos 2 dias. O local foi o que sofreu o maior impacto após a pior nevasca da história do estado americano. Carros foram soterrados e estradas bloqueadas. Em 30 horas de tempestade, a neve chegou à altura de 1,35 m. O governo de Erie declarou o estado de emergência e alertou para os cuidados em estradas intransitáveis. Esse foi o maior acumulado de neve registrado em apenas 2 dias na história da Pensilvânia. O recorde anterior tinha sido em 1958. O Serviço de Meteorologia alertou que há previsão de nova tempestade para esta quarta-feira. A coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos no Iraque e na Síria, que combate o Estado Islâmico, acusou nesta quarta-feira o presidente sírio Bashar al-Assad de garantir impunidade aos jihadistas em zonas controladas pelo seu regime. Os membros do Estado Islâmico parecem se mover com impunidade em territórios controlados pelo regime, que claramente não está disposto ou é incapaz de derrotar o Daesh, disse a jornalista do Pentágono, o general britânico Felix Gedney, usando o acrônimo árabe do grupo extremista. Gedney indicou que a coalizão não tem plano de perseguir os combatentes do Estado Islâmico nas áreas controladas pelo regime sírio e instou Assad a fazer isso. O Japão está recebendo uma onda de barcos vindos da Coreia do Norte e o correspondente Márcio Gomes mostra que essa história tem um mistério. Muitos navios chegam vazios às praias do Japão. Eles são chamados pelos jornais japoneses de barcos fantasmas. Em péssimo estado de conservação, vêm sendo encontrados à deriva, às vezes vazios, outros com cadáveres de seus ocupantes. Uma rotina macabra para as cidades da costa oeste da Japão. O mar é revolto, o tempo é frio e mesmo com difíceis condições de navegação, cada vez mais barcos norte-coreanos têm chegado ao Japão. De um ponto em linha reta se está a cerca de 1.000 quilômetros de distância da Coreia do Norte. A explicação para toda essa viagem seria o desespero. Autoridades norte-coreanas estariam impondo cotas de pesca impossíveis de serem cumpridas para alimentar um povo
que passa fome. Por causa de seus projetos militares, a Coreia do Norte vive sob o peso de sanções econômicas impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. O país tem dificuldade para comprar insumos agrícolas, maquinário, alimentos e resta apelar para o que pode vir da pesca. Explosões em um centro cultural xiita de Cabul, na capital do Afeganistão, deixaram 40 pessoas mortas e 30 feridas na manhã de hoje. O atentado não foi reivindicado por nenhum grupo insurgente. O alvo do ataque era o Centro Cultural Tabayan. Uma cerimônia acontecia para recordar o 38º aniversário da invasão soviética do Afeganistão. No momento da explosão, afirmou a Associated Press, o porta-voz adjunto do Ministério do Interior, Nasrat Haimi. Um ataque suicida foi seguido por 2 outras explosões no imóvel que fica em Kalaer Nazar, oeste da capital afegã. O Centro Cultural fica perto da agência Voz Afegã, um meio de comunicação que, segundo as primeiras informações, poderia ter sido alvo do ataque, segundo a France Press. O porta-voz do grupo Talibã, Zabiullah Mojahid, negou qualquer responsabilidade do grupo do ataque, segundo a CNN. O ministro Luiz Roberto Barroso do STF concedeu liberdade condicional a Henrique Pisolato, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil e condenado a 12 anos e 7 meses de prisão no processo do mensalão do PT. Segundo o ministro, Pisolato cumpriu os requisitos da lei para obter o benefício, o cumprimento de mais de 1/3 da pena, não ser reincidente em crime doloso e bons antecedentes. Governadores do Nordeste enviaram nesta quarta-feira uma carta ao presidente da República, Michel Temer, com críticas ao ministro Carlos Marum, da Secretaria de Governo, que admitiu que a liberação de financiamento junto a bancos públicos. No documento, os governadores afirmam que, caso a ameaça se confirme, não hesitarão em promover a responsabilidade política e jurídica dos agentes públicos envolvidos. Eles também pedem que Temer reoriente seus ministros a fim de coibir práticas inconstitucionais e criminosas. Na carta dizem que atos arbitrários para extrair alinhamentos políticos são possíveis apenas em ditaduras cruéis. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, pediu demissão do cargo ontem. A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto. O anúncio foi feito após uma reunião entre Nogueira e o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto na tarde de ontem. Também participaram do encontro o presidente do PTB, Roberto Jefferson, e o líder do partido na Câmara dos Deputados, Jovaí Arantes. A reunião não estava na agenda de Temer, mas foi incluída após o Planalto confirmar que Nogueira havia pedido demissão. Será condicionada a ajuda dos governadores para aprovar a reforma da Previdência. Agora 6h51 em Manaus. A Procuradoria-Geral da República, a procuradora Raquel Doge, entrou com ação nesta quarta-feira para suspender os efeitos do decreto de indulto de Natal assinado pelo presidente Michel Temer, que reduziu o tempo de cumprimento das penas a condenados por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. O decreto presidencial foi publicado na última sexta e foi criticado por diversas entidades e autoridades como integrante do Ministério Público Federal. O indulto deste ano não estabeleceu um período máximo de condenação e reduz para 1/5 o tempo de cumprimento da pena para os não reincidentes. A medida contempla quem cumprir esses requisitos até 25 de dezembro de 2017. Ao ingressar com a ação no Supremo, Raquel Doge afirmou que o decreto de Temer viola os princípios. Afirmou que o decreto viola os princípios da separação de poderes, da individualização da pena e o da proibição prevista na Constituição de que o Poder Executivo legisle sobre direito penal. 6h52, os principais jornais do país estampam hoje. O Globo. Dodge entra com ação no Supremo contra indulto de Natal de Temer. Folha de São Paulo. Barroso do STF concede liberdade a Pisolato, condenado no mensalão. O Estado de São Paulo. Ministro do Trabalho se demite e diz que disputará as eleições. Planalto Central, Correio Brasiliense. WhatsApp para de funcionar em alguns celulares a partir do ano novo. Valor econômico. Dólar recupera patamar de R$3,30, com mercado de olho em agência de classificação de risco. Estado de Minas. Justiça decreta a prisão preventiva de mulher que assassinou síndica em prédio de BH. Jornal do Comércio no Recife. Menina raptada em Panelas é encontrada em Catende. Ex-presidiário é suspeito de ser o mandante do crime. Fortaleza, Diário do Nordeste. Fortaleza é a cidade brasileira com maior saldo de empregos em novembro, diz o CAGED. Porto Alegre, 0 hora. Deputada Maria do Rosário tem um carro roubado em Porto Alegre. Brasil Econômico. Impostos abocanham quase 1/3 de tudo que é produzido
no Brasil. Edições impressas locais, Jornal do Comércio. Comércio garante saldo positivo de empregos do Amazonas. A crítica. Disputou o governo do estado. Ex-candidato se contradiz ao explicar arma roubada. Em tempo. Acerto de contas. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegedeg, Hélio Ramos, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação foi de Eduardo Silva e de Paulo Guerra.